No Saber Direito desta semana, o tema são os direitos humanos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Durante as 5 aulas, o professor Júlio Araújo fala sobre a construção da interculturalidade e os direitos territoriais. A segunda aula começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Júlio Araújo, sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Se você chegou até aqui, pode ser a sua primeira vez, pode ser a sua última aula. Vou te contar que a gente está numa jornada sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais. A ideia nesses 5 programas foi tentar discutir um pouco a caracterização e a definição e as diretrizes constitucionais, internacionais, legais e infralegais nos direitos desses grupos. Passeamos um pouco pela filosofia, passeamos um pouco pela discussão filosófica sobre o que fundamenta os direitos desses grupos para entendermos o que temos na Constituição e o que temos na realidade nos direitos desses grupos no dia a dia. Falamos dos direitos dos povos indígenas, falamos dos direitos dos quilombolas e vamos falar também de outras comunidades tradicionais. E por que a gente faz essa divisão de uma maneira assim didática? Porque, de fato, na prática, a gente tem um regime expresso muito claro na Constituição brasileira que aborda em vários artigos a realidade dos direitos dos povos indígenas, da mesma forma que há alguma abordagem sobre as comunidades quilombolas. Mas e as comunidades tradicionais em geral? Como é que ficam todos esses grupos e diversos grupos que vira e mexe se reconhecem dentro desse arcabouço e dentro dessa lógica de grupos culturalmente diferenciados, com modos de vida distintos? Como é que a gente faz para garantir a igual proteção e o mesmo respeito e consideração em relação a esses grupos? Todo o exercício que a gente fez até agora foi justamente nesse sentido. E a gente vai tentar também olhar para a prática como é que isso vem sendo constituído. Nesse encontro de hoje, a gente vai abordar a legislação referente a esses grupos, os impactos que isso gera no conflito com outras leis e vai aproveitar para falar de um instrumento super importante que é a Resolução 230 do Conselho Nacional do Ministério Público, que independentemente da abordagem específica que ela tem para povos e comunidades tradicionais e para a atuação do Ministério Público, mais importante é que ela justamente consagra e consolida o sistema constitucional dos povos e comunidades tradicionais. E aí a gente tem que ter em mente que quando a gente fala de indígenas, fala de quilombolas, e esse é o exercício que a gente tentou fazer aqui a todo tempo, a gente está falando de todos esses povos, de todos esses grupos que de alguma maneira inclusive estão abarcados tanto pela Convenção 169 da OIT, quanto pelo próprio Decreto 6040 de 2007, que instituiu uma política em relação às comunidades tradicionais. A Convenção 69 trata do conceito de povos tribais. Ela fala de povos indígenas dentro daqueles grupos, aqueles povos que sofreram os impactos de uma colonização anterior, né, que estavam antes, após uma colonização, mas ela fala também dos chamados povos tribais. E a gente vai perceber que o conceito que a Convenção 69 usa é praticamente o mesmo conceito adotado pelo Decreto 6040. Até porque, quando a gente fala em povos e comunidades tradicionais, e isso é uma coisa muito importante, o nome pode ser pomposo, pode ser um rótulo e tal, mas não importa tanto o que é aquele nome, o que é aquele enquadramento. Importa muito mais o que ele designa. E isso é uma questão extremamente relevante para a gente debater essa temática. Esses grupos, essas pessoas, ribeirinhos, extrativistas, ciganos, eles levam as suas vidas normalmente, eles carregam as suas vidas sem se preocupar se eles são ribeirinhos, se eles são faxinalenses, se eles são pescadores artesanais, muito menos se eles são comunidades tradicionais. Na verdade, eles carregam a sua vida e vão, e se não tiverem nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de impedimento ao exercício dos seus modos de vida e das suas tradições, seus usos e costumes, eles não vão se importar com o nome que isso vai ser dado a eles. A gente tem essa preocupação por conta do nosso enquadramento, da categorização que implica o reconhecimento de direitos. Mas, a rigor, para eles, isso não é um tema.
Isso passa a ser tema, muitas vezes, no contexto de conflitos. Quando há conflitos, quando há situações em que aqueles modos de vida ficam ameaçados, e esses processos de luta, esses processos de embate, é que vão gerar um despertar dessas comunidades e desses grupos para os direitos. É nessa hora que aí eles vão dizer, se eu me enquadro nesse conceito, me enquadro nessa ideia, me enquadro nessa definição, então eu sou povo e comunidade tradicional, eu sou ribeirinho, eu sou extrativista, eu sou um grupo tradicional que merece ter proteção. A rigor, para uma comunidade tradicional, não interessa se ela é comunidade tradicional, que ela tenha esse rótulo, ela nunca vai ter isso como preocupação. Geralmente, essas situações vão aparecer justamente no contexto dos conflitos. Um exemplo de conflito, um empreendimento que vai aparecer numa área, né, alterando um curso do rio, construção de um polo naval, que vai atrapalhar a dinâmica do lugar, a dinâmica da comunidade, a maneira como vão ser pescados os peixes, a maneira como outras populações vão vir, trabalhadores vão estar presentes naquele lugar, tudo aquilo é impactado. Quando um grupo como esse se depara com isso, ele pode reivindicar os seus direitos, né? Ele pode contestar isso. E na prática é muitas vezes isso que acontece. Esse grupo percebe, toma consciência e desperta para os seus direitos. Algo que para ele não era relevante naquele momento. Para ele, ele tocava a vida dele. Mas as comunidades tradicionais são justamente isso, e é muito bom que a gente tenha um arcabouço, né, um sistema de proteção à realidade dos povos e comunidades tradicionais. Mas a prática, como a gente já falou também, é muito mais complexa, porque por mais que a gente tenha essas referências normativas, a gente tenha a Constituição de 88 como um parâmetro extremamente relevante, ela depende muitas vezes de mudança de mentalidades e mudança de práticas. Vigora muitas vezes ainda a ideia de que comunidades tradicionais, ou que os grupos que representam comunidades tradicionais, são atrasados, eles representam um entrave ao progresso, eles têm modos de vida que não oferecem riquezas, que não oferecem vantagens, não oferecem desenvolvimento para uma sociedade. Isso aparece a todo tempo e a tensão que acontece justamente nessas situações de empreendimentos ocorre geralmente nessa pegada, nessa ideia. E é fundamental que a gente quebre esse tipo de visão. Primeiro, porque ela hierarquiza modos de vida, anseios e projetos de sociedade. Segundo, porque é totalmente falacioso a gente pensar em desenvolvimento sem o desenvolvimento de uma sociedade que se propõe sustentável, em harmonia, não só entre si, mas também em relação ao meio ambiente, em que a gente não pode simplesmente colocar medidas, né, que, de certa forma, possam gerar algum tipo de riqueza material à frente de outras formas de riqueza que podem aparecer. E terceiro, porque a contribuição que as comunidades, os povos e comunidades tradicionais trazem para a realidade, por conta do seu conhecimento tradicional, que inclusive é objeto de legislação própria, o conhecimento tradicional associado, a contribuição, a riqueza que isso gera, é uma riqueza incomensurável, uma riqueza que a gente não pode negar e simplesmente achar que é menor ou que é inferior. Então, a gente tem que quebrar esse tipo de compreensão e que a Constituição e a legislação, que já são esse parâmetro, servem também para a gente materializar e viabilizar essa defesa na realidade dessas comunidades. Porque, caso contrário, nós vamos ficar presos a uma visão ultrapassada, uma visão já obsoleta do que é um interesse público superior, abstrato, em detrimento dos direitos fundamentais desses grupos. E nós já falamos aqui que esses grupos, enquanto minorias estigmatizadas, enquanto grupos vulneráveis, merecem uma atenção especial, uma atenção dentro de uma lógica de reconhecimento, que reconheça as suas peculiaridades socioculturais e garanta medidas de sobrevivência física e cultural desses grupos. Garantir a fruição de direitos, isso fora de uma visão essencialista, que enquadre eles dentro de figuras arqueológicas do passado. Eu já falei isso para vocês. Não temos que pensar povos indígenas como se eles estivessem em 1500, ou pensar nessas comunidades como paradas no tempo.
A própria lógica de tradicional, ela se refere muito mais ao modo de uso da terra, a maneira como esses grupos se relacionam com a terra e não se confunde com o tempo, essa busca de uma cronologia e uma busca arqueológica de uma trajetória dos grupos. Não é disso que se trata aqui. O que se trata aqui é de reconhecimento de modos de vida diferenciados que merecem proteção, a começar pelo território, porque é no território desses grupos, que nem sempre é um território fixo, às vezes é um território que se tira o sustento, não é um território em que se vive, territórios enquanto espaços de comunhão, de construção social, de construção antropológica, de construção e de comunhão e de desenvolvimento dos modos de vida, esses grupos se desenvolvem. E a nossa riqueza, a riqueza da sociedade está justamente na pluralidade da convivência dessas formas de vida. Então, é disso que a gente trata quando pensa em comunidades tradicionais. Então, a gente não tem que estar preocupado no enquadramento e na categorização. A gente tem que estar preocupado naquilo que funciona, naquilo que designa, naquilo que remete à realidade desses grupos. Se os grupos são, e aí por isso que a gente não tem um rol fechado de comunidades tradicionais, não existem só aquelas comunidades tradicionais. É lógico que você vai ter atos normativos que vai reconhecer pelo menos 27 comunidades tradicionais, apontando grupos que já existem, mas isso não está fechado ao reconhecimento de novos grupos e novas identidades e novas manifestações dessas identidades. Porque o que importa é estar dentro dessa perspectiva que a gente apresenta aqui. Se a gente categoriza, a gente foge, a gente acaba incorrendo num grande defeito e num grande vício que é o Estado querer controlar a autoatribuição da identidade desses grupos. O Estado não pode se colocar acima dos grupos, não pode dizer quem é e quem não é comunidade tradicional. Ele deve, na verdade, estar atento a essas realidades e garantir a proteção desses grupos, sobretudo em relação à sua territorialidade. Como a gente já falou aqui, as demais comunidades tradicionais, do ponto de vista do regime jurídico, elas são meio que vistas como um patinho feio, né, no reconhecimento dos direitos desses grupos. Por quê? Porque nós não tivemos a previsão expressa na Constituição. A Constituição vai falar no artigo 231, 232 dos povos indígenas, vai falar do 68 da DCT dos quilombos, e isso acabou que ficou meio solto, né? Não tem nenhuma manifestação nesse sentido. O que prejudica, né, muitas vezes na prática, a constituição e a consolidação dos direitos desses grupos, sobretudo do ponto de vista dos seus territórios. Mas isso não afasta, isso prejudica, mas não afasta o reconhecimento desses direitos. E cada vez mais a gente discute e garante, e isso inclusive por manifestação do Supremo Tribunal Federal, essa realidade e o reconhecimento dessa dinâmica no reconhecimento, na afirmação dos direitos desses grupos. Quer ver um exemplo? Um exemplo foi a DI 4269, que foi relatada pelo ministro Edson Fachin. Essa DI é muito interessante porque ela trata de um tema extremamente atual, que na época foi a Lei 11952 de 2009, mas é uma lei que trata da regularização fundiária de terras públicas federais. Um tema que vira e mexe e volta, sempre numa tentativa de regularizar ocupações de terceiros em áreas públicas. Por isso que aqueles que criticam essas leis costumam dizer que são leis de grilagem, leis que favorecem a grilagem das terras públicas, porque elas chancelam essa ocupação, chancelam essa presença de particulares nessas áreas. Houve um ato em 2009, outro em 2017, houve uma tentativa em 2020, né, em 2019, na verdade, com a MP 910. Existem sempre projetos de lei que tentam tratar desse tema e há muita preocupação em relação ao alcance dessas normas no que se refere à vida dos povos e comunidades tradicionais. Porque, como vimos, por mais que o reconhecimento dos territórios das comunidades tradicionais, desde povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, independa de regularização formal, muitas vezes essa falta de regularização formal, ela é usada contra as comunidades, para dizer que não há nenhum tipo de território nessas áreas.
E isso a gente tem que ficar atento, isso aparece a todo momento. A tentativa de restringir esses conceitos, esse reconhecimento dos direitos a partir de conceitos restritivos e de visões extremamente formais do que seria um território de uma comunidade tradicional, quilombola ou de povos indígenas. Se em relação a indígenas a gente tem uma referência constitucional, o artigo 231, em relação a quilombolas tem uma referência constitucional, o artigo 68 do ADCT, em relação às demais comunidades, não temos. E isso fragiliza, muitas vezes vulnerabiliza os próprios instrumentos que vão garantir os direitos aos territórios desses grupos. E, nesse caso, foi exatamente um pouco isso que apareceu, afetando muito mais quilombolas e comunidades tradicionais, a partir de uma tentativa de regularização fundiária de terras na Amazônia. A Amazônia possui uma grande quantidade de terras públicas, muitas delas não devidamente identificadas e demarcadas, e isso gera um tipo de complicação e de compreensão por conta dessas ocupações, por conta da tentativa de chancela. Às vezes há um discurso de que isso beneficiaria os pequenos, mas isso é falacioso, porque há toda uma grilagem associada muitas vezes ao desmatamento, ao crime organizado, e os pequenos poderiam ser objeto de regularização sem passar por essa sequência de legislações que atacam o meio ambiente e a vida de populações como as populações tradicionais. No caso da Lei 11.952, o artigo 4º, parágrafo 2º, trazia uma cláusula capciosa, uma cláusula que parecia interessante em relação à vida desses grupos, mas que mostra a fragilidade desse regime jurídico e a tentativa, muitas vezes, de fazer emplacar a possibilidade de avanço sobre as áreas das comunidades. Vamos ler o artigo 4º, parágrafo 2º, para vocês entenderem. Artigo 4º, parágrafo 2º. As terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-se, no que couber, os dispositivos dessa lei. Veja que ele parte de uma ideia positiva, supostamente, né, que as terras ocupadas serão regularizadas de acordo com as normas específicas. Só que, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele fragiliza o regime porque ele não tem a predisposição inicial de reconhecer a territorialidade das comunidades quilombolas e das comunidades tradicionais. Ele abre a possibilidade de uma interpretação que permita que terceiros, né, não integrantes dos grupos, tenham acesso a essas terras, se comprovados os demais requisitos, porque haveria a possibilidade de incursão nessas áreas. Aí vale muito bem ler o que o relator, o ministro Edson Fachin, colocou. Ele disse o seguinte: o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.952 de 2009, vai de encontro à proteção adequada, né? Nós estamos aqui na ADI 4269, lembrando. A proteção adequada das terras dos remanescentes de comunidades quilombolas e das demais comunidades tradicionais amazônicas, ao permitir interpretação que possibilite a regularização dessas áreas em desfavor do modo de apropriação de território por esses grupos, sendo necessária interpretação conforme aos artigos 216.1 da Constituição e 68 do ADCT, para assegurar a relação específica entre comunidade, identidade e terra que caracteriza os povos tradicionais. Note que o ministro Fachin, destacou o artigo 68 e o artigo 216, o sistema, né, modo de criar, fazer e viver, um sistema de proteção constitucional, né? Destacou também o artigo 3º do inciso 1 do decreto 6040, que é aquele que a gente já falou, que fala dos grupos culturalmente diferenciados, que tem uma relação específica com o seu território. Se existe uma relação específica com o seu território, como é que a gente vai abrir uma brecha, independentemente de regularização formal desse território, para que terceiros ocupem essa área? Ao mesmo tempo, ele destacou o artigo 13 da Convenção 69, amarrando e colocando tudo junto, todo esse arcabouço dentro de uma compreensão ampla e intercultural dessa realidade, juntando quilombolas e as comunidades tradicionais. E colocou a questão central para a caracterização dessas comunidades tradicionais, que é a terra, em que há uma relação de identidade entre a comunidade e a terra. O artigo 4º, parágrafo 2º, ele vai concluir, ao fazer esse tipo de previsão, de possibilidade de regularização,
gerou aquilo que a gente chama de uma proteção deficiente dos direitos fundamentais dos povos e comunidades tradicionais. E é isso que a gente tem que olhar aqui, é isso que é fundamental nesse precedente. Há toda uma amarração e todo um sistema de proteção dos povos e comunidades tradicionais que independe da previsão expressa da Constituição. Ao tentar hierarquizar esses regimes, ao tentar trazer esse tipo de abordagem, a Lei 11.952, ela tentou criar uma artimanha, uma brecha para fragilizar esses territórios. E é justamente o que a gente muitas vezes vê, essa tentativa de restringir o alcance, já que as terras não foram formalizadas. Usa-se uma omissão, usa-se um cenário de precarização desses direitos justamente contra as comunidades. E é esse tipo de questão que a gente pode combater e enfrentar, amarrando e trazendo toda uma interpretação constitucional e convencional sobre esse tema. E aí eu trouxe esse decreto, esse julgado, porque ele traz um link especial entre o que a gente viu na aula passada em relação às comunidades quilombolas, em relação às demais comunidades tradicionais. Ontologicamente, não há diferença entre a relação desses grupos com a terra, entre a necessidade de proteção. Ribeirinhos, pessoas que vivem nas margens dos rios, merecem a mesma proteção que quilombolas, dadas as suas características, né? Grupos que têm uma relação, e aí nem sempre o território vai ser uma região vasta, pode ser um território onde se retiram recursos, onde se extraem os recursos. Mas é fundamental que a gente tenha essa diretriz e essa direção para compreender esse tema, né? A Constituição, os territórios e as políticas públicas, né, enquanto reconhecimento, eles demandam dos entes da federação, município, estado, união, toda uma preparação e uma atuação para garantir o mesmo status e a mesma consideração que é conferido às terras indígenas. Na prática, porém, a gente vai ver uma tentativa de fragilização, como eu já disse, que se manifesta também, muitas vezes, até com temas como o próprio tema do meio ambiente. O artigo 42 da Lei 9985 de 2000, que é a lei que trata das unidades de conservação, ele vai estabelecer que populações tradicionais que se situem em áreas em que há uma proibição de presença humana, são as unidades de conservação de proteção integral, as populações devem ser reassentadas, né? E isso é o maior bafafá, isso é o maior debate que existe e a maior incompreensão que existe sobre a possibilidade e a necessidade de harmonização de bens jurídicos e compatibilização entre direitos fundamentais. Muitas vezes a gente assiste uma tentativa de colocar o meio ambiente acima das comunidades tradicionais, o que se agrava mais ainda quando não são povos indígenas e quilombolas. Mesmo em relação a povos indígenas, como a gente já olhou quando tratou do caso Raposa Serra do Sol, há uma tentação de tratar desse tema dessa maneira. Mas existem dois argumentos fundamentais para a gente encarar nessa questão. Primeiro, não existe precedência em abstrato de nenhum tipo de interesse ou direito fundamental. Esses interesses, eles devem conviver e devem ser harmonizados quando possível e, em determinadas circunstâncias, pode haver uma ponderação de interesses. Isso não tem problema. Em segundo lugar, é muito falacioso e é muito difícil a gente aceitar que as comunidades tradicionais, que justamente são muitas vezes reconhecidas como aquelas que ajudam e melhor protegem o meio ambiente, se coloquem nessa relação de adversidade, né? Que elas sejam colocadas como inimigas e muitas vezes sejam afastadas dos territórios onde elas geram aquela interação com aquele espaço e que muitas vezes convivem durante anos, né? E é justamente na hora do conflito que vão perceber e se dar conta e despertar para a sua identidade enquanto comunidade tradicional ou enquanto cada um dos grupos de comunidade tradicional. É lógico que a gente também não pode instrumentalizar e pensar que as comunidades tradicionais só devem ser protegidas porque protegem o meio ambiente. Não dá para pensar desse jeito. É lógico que essa relação é uma relação importante, é uma relação mútua muito presente na maioria dos grupos, mas não podemos pensar nos direitos das comunidades tradicionais apenas
pensando numa instrumentalização do meio ambiente. O meio ambiente ele é um bem jurídico autônomo, a vida das comunidades é autônoma e ambas devem ser protegidas, sendo que no caso das comunidades o que está em jogo, o que está em questão, muitas vezes é a proteção dos seus territórios, de onde eles retiram seus recursos, e retiram a sua dignidade, retiram os seus modos de vida de uma maneira singular. O território tem uma posição singular, como a gente disse, na vida dessas comunidades. E o meio ambiente é parte dessa troca e dessa relação. É preocupante, às vezes, essa visão que instrumentaliza as comunidades, porque parece que elas só existem, só merecem proteção quando protegem o meio ambiente. E não é exatamente isso. É, sim, garantir que existe uma relação mútua, uma relação de troca, uma relação de convivência com o meio ambiente. Isso é perfeito. Mas daí a gente entender que elas só valem a pena enquanto defendem o meio ambiente, seria negar e subtrair os direitos dessas comunidades, até porque é uma contribuição sociocultural imensa na sua construção, na sua consolidação, a partir do próprio conhecimento tradicional, e que a gente não pode essencializar no sentido de que essas comunidades devem se comportar dessa maneira, elas devem ser desse jeito, e como eu disse já, elas têm dinâmicas plurais, dinâmicas próprias, e não cabe a gente, externo a essas comunidades, definir como isso vai acontecer. Então, quando a gente se depara com um artigo como o artigo 42 da Lei 9985, a gente discute a constitucionalidade desse artigo, porque esse artigo não leva em conta a convivência e a harmonização desses bens jurídicos. É necessário que haja uma dupla afetação dos bens jurídicos, que esses bens jurídicos, dentro do possível, coincidam e sejam mutuamente protegidos. Claro, existem situações que devem implicar concessões recíprocas, né? Determinada nascente, determinado espaço, é fundamental que não haja uma presença humana. Ao mesmo tempo, certas práticas tradicionais podem ser ou não afastadas. E a questão discutir a questão do crime ambiental, né? O crime ambiental, você tem que ter uma compreensão sobre o erro culturalmente condicionado, a forma como aquela comunidade lida com determinada prática na aferição dos crimes. Mas não significa que toda e qualquer situação vai ser afastada de plano. Isso demanda sempre uma avaliação. O que na prática ocorre, muitas vezes, é uma criminalização muito exacerbada dessas comunidades nesse contexto de ataque, né, aos direitos ambientais, ao direito a questões ambientais que são próprias dessas comunidades. Então, esse tema acabou sendo muito debatido dentro dessa perspectiva da dupla afetação, né, da necessidade de você garantir a convivência entre a unidade de conservação e os direitos territoriais. Do ponto de vista indígena, aí a gente pode, por exemplo, pegar o Pico da Neblina, a terra indígena Yanomami. O fato de ter a previsão constitucional sempre vai dar mais facilidade, vai facilitar, não há dúvida, isso vai estar sempre mais presente. Mas é fundamental que isso também seja trazido nos outros debates, o debate quilombola, o debate das demais comunidades tradicionais, em que esse status já seja pressuposto, esse status e essa condição de igual respeito e consideração nessa trajetória seja sempre um pressuposto. Esse tema até já melhorou bastante nos últimos tempos, mas ele ainda perdura no dia a dia dessas comunidades que acabam se tornando fragilizadas. Fragilizadas também porque, no caso das demais comunidades tradicionais, né, tirando quilombolas e povos indígenas, não há clareza, muitas vezes, dos melhores mecanismos de garantia de formalização desses territórios. Predomina, nesse caso, muitas vezes, instrumentos um pouco mais precários, como o termo de autorização de uso, né? Um reconhecimento do Estado, mas um reconhecimento que às vezes comporta uma certa precariedade, uma possibilidade de retirada da comunidade daqueles espaços. Há também as chamadas concessões de direito real de uso, né? E concessões de direito real de uso coletivo, que são as mais interessantes, porque elas refletem o uso comum que essas comunidades fazem da terra. Mas são concessões que sempre são fruto de esforço muito grande das instituições. O Ministério Público é uma instituição que busca muitas vezes esse reconhecimento, mas não é fruto de políticas muito claras e políticas muito sustentadas
de garantia desses direitos territoriais. Na prática, as comunidades tradicionais sofrem ainda mais, né, os efeitos da omissão do Estado. Se direitos territoriais indígenas, direitos quilombolas já são objeto de omissão do Estado, apesar de um arcabouço normativo, apesar de indicações do próprio Supremo Tribunal Federal sobre a efetividade desses direitos, esses outros direitos territoriais, eles se tornam ainda mais, ficam ainda mais à mercê de uma benesse, né, de uma concessão do Estado, da administração pública, no sentido de garantir aquela concessão ou outra, esforço de entes, brigas e disputas na justiça. Mas o fato é que, independentemente de qualquer tipo de regulamentação administrativa, já com a Convenção 69 e o Sistema de Proteção dos Povos e Comunidades Tradicionais, era fundamental que essas garantias, que essa forma de organização já tivesse um respaldo, já largasse na frente, né? E na prática, muitas vezes, o termo de autorização, um termo extremamente precário, mas que foi muito útil na vida de comunidades ribeirinhas, né? O termo de autorização de uso sustentável, nas comunidades ribeirinhas que vivem às margens de rio, geralmente áreas públicas, né? E isso em áreas públicas é menos difícil esse processo, mas que foram relevantes, mas que geram uma instabilidade, porque com risco sempre de mudança, de revisão desses termos. A CDRU, a Concessão de Direito Real de Uso, é um instrumento extremamente valioso, ainda mais a depender das condições de tempo, a falta de questões temporais. Ela deve ser lida como uma amarra muito mais forte do que muitas vezes a administração pública tenta impor no seu dia a dia. Mas mesmo assim a gente fica um pouco à mercê desse funcionamento e dessa lógica administrativa ou da pressão dos órgãos que fazem a mediação com o Estado, né, como o Ministério Público, as defensorias públicas, a sociedade civil, as entidades que apoiam esses grupos e todos aqueles que cobram medidas efetivas na realidade dessas comunidades. Da mesma forma, as políticas públicas relacionadas a esses grupos também ficam frouxas, elas ficam fragilizadas, porque ninguém acaba assumindo, e quando eu digo ninguém, nenhum dos entes da federação acaba assumindo efetivamente o seu papel na condução dessas políticas públicas. A rigor, toda e qualquer política pública poderia ter um recorte transversal baseado na vida e na realidade das populações tradicionais. E é necessário que todo mundo acompanhe a efetividade dessas políticas e que, dentro de uma lógica, como eu já disse, de reconhecimento e de redistribuição, que isso seja efetivamente fiscalizado. E muitas vezes esses temas eles entram nos debates, eles entram de uma maneira setorial na abordagem dos órgãos de Estado, mas não entram no campo de efetividade, de real enfrentamento e construção de uma política sustentável. Já que há um problema original no reconhecimento da territorialidade, aquela comunidade fica sempre cada vez mais fragilizada e acaba tendo um tratamento similar ao de outras populações, às vezes de populações mais pobres, de populações rurais naquela localidade, sem atentar para as especificidades socioculturais daquele grupo. E aí, nesse sentido, é muito relevante a gente entender e olhar para o papel singular que o Ministério Público desempenha na concretização dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Como a gente já falou lá atrás, o Ministério Público, na Constituição, ela estabeleceu no artigo 129, 5, um papel singular e central na defesa dos direitos dos povos indígenas. O Ministério Público não apenas tem que atuar nos processos indígenas, como o artigo 232 estabelece, mas ele tem um papel singular de defesa dos direitos desses povos indígenas. E quando a gente pensa o sistema de proteção constitucional dos povos e comunidades tradicionais, a gente tem que pensar que esse papel se expande e transcende para todos os povos e comunidades tradicionais. O Ministério Público é um aliado e um parceiro dessas comunidades na fiscalização e na busca pela concretização de todos esses direitos. E ele deve auxiliar e ele deve botar o dedo na ferida para questionar essas realidades e para garantir a efetividade desses direitos.
E isso ele deve fazer não apenas no Ministério Público Federal, mas no Ministério Público em todos os ramos, seja nos estados, seja nos outros ramos do Ministério Público da União. Por isso que é salutar a Resolução 230 de 2021, que disciplina a atuação do Ministério Público no tratamento, né, e na atuação relacionada aos povos e comunidades tradicionais. Essa resolução, mais do que um ato normativo que discute papéis e possibilidades do Ministério Público, ela atualiza toda a discussão sobre a matéria e oferece nortes interpretativos extremamente relevantes para que a gente não caia naquela hierarquização barata que a gente comentou aqui, de tratar povos indígenas num patamar, quilombolas em outro e demais povos e comunidades tradicionais em outro. A resolução vai justamente na contramão disso, ela ressalta essa indissociabilidade e a singularidade da vida desses grupos, povos e comunidades tradicionais como um todo, mostrando que é necessário atualizar não só a legislação sobre o tema, mas as práticas, mostrando que as práticas dos entes devem estar antenadas com as necessidades, os anseios, as dificuldades dessas comunidades. Muitas vezes essas comunidades têm uma dificuldade básica de acesso às instituições, sobretudo às instituições do sistema de justiça. E a Resolução 230, ela vai oferecer um certo roteiro, um roteiro de atuação que a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês, para a gente pensar tudo o que a gente falou até agora, como isso se materializa e se materializou nessa resolução, cujos efeitos, no meu entender, transcendem, pelo menos do ponto de vista doutrinário, os efeitos contidos na própria resolução. Ela começa, por exemplo, trazendo uma questão muito importante, que é o fato da territorialidade. Um tema que a gente já falou aqui, que aparece na reflexão, mas que dificilmente vai aparecer em diplomas normativos. O que ela vai dizer? A territorialidade dos povos e comunidades tradicionais é um fator de identificação, defesa e força, calcado no uso comum da terra e no modo tradicional de ocupação, o qual não se constitui pelo fator temporal. Tradicional não tem a ver com tempo, não tem a ver com arqueologia, mas sim por uma relação singular com a terra, em contraponto a formas hegemônicas de apropriação. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Um outro ponto que a resolução coloca e que dialoga e interage com a perspectiva que nós trouxemos aqui é o chamado diálogo intercultural, que consiste, nos dizeres da resolução, no respeito e reconhecimento jurídico de cosmovisões, práticas e identidades, sem essencialismos ou sem pré-definição por terceiros ou pelo Estado do projeto de vida a ser seguido por indivíduos ou grupos. Num diálogo intercultural, numa sociedade plural, não há, a priori, não cabe ao Estado definir o que é e o que deixa de ser, o que é melhor, o que é pior. É fundamental garantir que essas visões e esses mundos aflorem e dialoguem entre si. Um outro ponto fundamental que a gente assiste na resolução é, expressamente, ela falar em sistema de proteção constitucional dos povos e comunidades tradicionais, integrados pelos artigos 215, 216, 231 e 232, além do artigo 68 do ADCT. Ela vai falar também na necessidade de filtragem constitucional, intercultural e diria eu também convencional, na análise das relações sociais, sobretudo quanto aos institutos do direito civil e o Estatuto do Índio, como a gente mencionou aqui. O Estatuto do Índio é um estatuto baseado numa compreensão assimilacionista, né, no paradigma assimilacionista a respeito desse tema. Isso deve sofrer uma filtragem constitucional, convencional, intercultural, né, no tratamento desses temas. A resolução, ela também foi super importante, né, ela é uma indicação importante para a gente pensar na forma de recepção e acolhida e no acesso à justiça desses grupos culturalmente diferenciados. Um acesso que não significa apenas a entrada, né, o acesso físico, né, a interculturalidade
para dentro, né? Mas também a interculturalidade por dentro, a internalização das práticas e das visões, dos conceitos, viver bem, os conceitos desses grupos dentro das práticas do sistema de justiça. E no campo das instalações físicas, o principal aspecto nessa relação do Ministério Público, do sistema de justiça com as comunidades é o respeito à autoidentificação ou autoatribuição. O Ministério Público não cabe a ele dizer, né, e o artigo 3º, parágrafo 1º, diz, né, que ele não pode fazer, desrespeitar a autoatribuição da identidade, nem deve zelar para que o poder público observe essa autoatribuição, inclusive em políticas públicas. Nas políticas públicas, não cabe ao Estado dizer se fulano ou se um grupo não é beneficiário dessa política. É isso que é importante a gente entender e colocar em jogo na prática, concretamente, para a efetivação desses direitos. Um outro aspecto importante que a resolução traz para a gente é a flexibilização de exigências no atendimento, o respeito a formas de organização, a vestimentas, né, a pinturas no corpo, né, a priorização também do atendimento presencial, né, a recepção na unidade de um atendimento diferenciado, né, uma relação que entenda a importância dessa troca, né, dessa mediação, desse diálogo intercultural. E o diálogo intercultural também aparece nessa resolução, no artigo 3º, como uma referência na condução do Estado, dialogando inclusive com a Convenção 169 e com a ideia da consulta prévia, como uma linha, né, e uma diretriz fundamental para pensar como que se vai interagir, como que se vai colocar adiante as demandas desses grupos. Não cabe ao Estado ser o salvacionista, o definidor, por mais que haja imbuído de uma boa vontade. Não adianta idealizar as comunidades e, ao mesmo tempo, achar que tem a solução, porque isso não vai ser fruto de uma decisão atenciosa e respeitosa da autonomia desses grupos. Mesmo que haja imperfeições na organização de um grupo, de uma comunidade tradicional, é necessário respeitar essa forma. E esse diálogo intercultural tem que ser baseado em algumas linhas que a resolução coloca: a informalidade, né, a quebra desse ambiente mais hermético, né, muitas vezes empolado, da justiça, né, do sistema de justiça, com uma linguagem acessível e uma escuta permanente sobre os temas que vão ser abordados. A presença física, que é fundamental, lógico que em tempos de pandemia isso é mais difícil, mas em tempos de pós-pandemia não adianta a gente dizer que a produtividade é maior à distância. No caso de comunidades tradicionais e de diversos grupos vulneráveis, é fundamental essa troca, é fundamental a construção de soluções em conjunto, é fundamental essa confiança na definição de políticas, na análise da legislação, na busca dos anseios e das demandas que são apresentadas. E um outro aspecto fundamental é a tradução intercultural. O que é a tradução intercultural? A tradução intercultural ela está ligada à mediação que os campos do conhecimento, que outros órgãos, que outros espaços, que eles podem fazer para viabilizar esse diálogo. Então, o texto da resolução vai dizer a adoção dos meios necessários para facilitar o diálogo e permitir a compreensão da linguagem ou dos modos de vida dos grupos, valendo-se, quando necessário, de intérpretes da antropologia e das outras áreas do conhecimento para a identificação de especificidades socioculturais desses grupos. O que significa dizer que? O que significa dizer que é necessário ver as línguas que as pessoas falam, as formas como elas abordam os problemas, a historicidade na relação desse grupo com determinada temática, né? Então, é necessário ter um intérprete. Não ter um intérprete a partir de uma pessoa que fala uma outra língua já é uma primeira violência, por mais que ela possa compreender o português, não falar, e se ela fala a sua língua materna, é necessário respeitar essa condição, é necessário criar todas as condições para que essa tradução intercultural, esse diálogo intercultural aconteça, e isso só vai acontecer a partir do momento que você entende, por exemplo, numa questão de saúde, uma pessoa traz um
um filho, né, ou uma filha, para um hospital e faz questão também que venha junto o pajé do seu grupo, que acompanha a medicina espiritual, compatibilizar esse tipo, a medicina tradicional, compatibilizar a medicina tradicional com a biomedicina é papel dessa tradução intercultural, é garantir, mostrar que tem mecanismos necessários para a gente viabilizar que aquele grupo floresça autonomamente e que isso não significa negar a ele ou as pessoas desse grupo que busquem outras saídas. Note, não quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, não se trata de colocá-los num vidro para que eles fiquem presos à realidade do seu tempo. Não, daquele momento. Isso não existe. Essas interações, elas acontecem a todo tempo e fazem parte dos processos históricos. O que se busca quando a gente fala de comunidades tradicionais é que elas possam exercer livremente esse modo de vida e não se busca privá-la de outros modos de vida ou do diálogo com outras visões de mundo. Nós queremos aqui, nesse caso, afastar essa compreensão um pouco assim de engessamento, de essencialização da vida dessas comunidades. Na verdade, elas são dinâmicas, amanhã serão diferentes do que são hoje. O que não pode é o Estado e particulares tentarem a todo custo massacrar esses modos de vida ou esmagar esses modos de vida, porque eles gozam de proteção constitucional, legal e proteção convencional. Proteção essa que, inclusive, atinge, né, as políticas públicas e essa resolução do CNMP também é muito interessante para direcionar para a obrigação do Estado de adotar políticas públicas e para a necessidade de que os ramos do Ministério Público, de todas as áreas, do Estado, federal e dos outros ramos da União, que eles efetivamente acompanhem a implementação dessa política para que a gente não tenha esse jogo de empurra. E assim a gente consegue, aos poucos, né, criando um arcabouço legislativo, arcabouço jurídico, arcabouço normativo, construir esse sistema de proteção dos povos e comunidades tradicionais que é tão relevante para a sobrevivência física e cultural desses grupos e para a dignidade da pessoa humana, e principalmente dessas pessoas. E é por isso que eu encerro aqui essa participação. Antes de a gente vai para o quiz, ainda vou me despedir, mas eu quero dizer a vocês que é fundamental que a gente perceba esse processo de implementação de direitos como uma implementação progressiva, uma implementação que demanda idas e vindas, mas que não pode parar e que há um papel muito importante dos operadores do direito na sua concretização. E agora vamos ao nosso quiz, o nosso último quiz do nosso último programa, nossa última aula. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. A. Existe um rol de comunidades tradicionais. B. A Constituição tratou expressamente de povos e comunidades tradicionais. C. O Decreto 6040 de 2007 contém diretrizes importantes no tema de povos e comunidades tradicionais. D. O status jurídico das comunidades tradicionais é infralegal. Vamos à resposta. Letra C. O Decreto 6040 contém diretrizes importantes nesse tema, como a gente falou aqui. Ele é um decreto super relevante, que deve ser lido junto com outros documentos e com outros diplomas normativos relevantes dentro do sistema constitucional de proteção dos povos e comunidades tradicionais. E por isso que o status jurídico das comunidades, como diz a letra D, não é infralegal. Existe o decreto, mas o status é constitucional, o status é convencional dessas comunidades. E embora a Constituição, como está previsto aqui na letra B, não tenha tratado expressamente de povos e comunidades tradicionais. Então, a B está errada e a D está errada. Ela não tratou, mas o status é constitucional e não infralegal. E letra A está errada porque não existe um rol fechado de comunidades tradicionais. Aqui, o que está implícito aqui é a ideia de um rol fechado de comunidades tradicionais. Pode até existir um rol, mas esse rol é aberto, ele está pronto para ser preenchido. Por isso que a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Vamos à próxima questão. Sobre a proteção socioambiental e comunidades tradicionais, vamos lá.
A. O meio ambiente sempre deve prevalecer. B. É necessário harmonizar os bens jurídicos pela teoria da dupla afetação. C. As comunidades tradicionais estão autorizadas a praticar crime ambiental. D. O fundamento de proteção jurídica das comunidades tradicionais está no artigo 225 da Constituição, que é aquele que trata de meio ambiente. Vamos à resposta correta. Letra B. É necessário harmonizar os bens jurídicos pela teoria da dupla afetação. Aí entra muito aquilo que eu falei para vocês sobre a relação, às vezes controversa, entre o meio ambiente e a vida das comunidades tradicionais, em que não pode haver uma hierarquia do meio ambiente, o meio ambiente não pode ser colocado acima da vida das comunidades. Deve ser harmonizado, são direitos fundamentais relevantes em jogo que devem ser harmonizados, mas a letra A está errada, ele não prevalece sempre. Da mesma forma, da letra C, as comunidades não estão autorizadas a praticar crime ambiental. É necessário, sim, no direito penal, olhar para eventuais erros culturalmente condicionados que se inserem na lógica do erro de proibição, por exemplo, mas isso não autoriza a falar que elas podem praticar o que quiserem em termos de crime ambiental. É necessário harmonizar esses bens jurídicos, harmonizar essas realidades. E a letra D também está errada, porque também, embora a gente queira harmonizar, a gente não pode instrumentalizar, como se só há direitos das comunidades tradicionais para proteger o meio ambiente, que não é verdade. Os direitos das comunidades tradicionais têm natureza autônoma, independe do artigo 225 da Constituição, por isso a D está errada. Vamos à última das últimas questões. Os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Letra A. Estão abrangidos na Convenção 69. Letra B. Não ensejam quaisquer políticas públicas. Letra C. São precários. Letra D. Possuem sede apenas no Decreto 6040/2007. E a resposta é... Letra A. Estão abrangidos, dentro do conceito de povos tribais da Convenção 69. Houve alguma discussão sobre isso, mas cada vez mais nós temos discussões e decisões em tribunais, até vimos essa referência na DI 4269 do ministro Fachin, em que se aplica a Convenção 69, que é importante reconhecer esses direitos, que sejam, sim, políticas públicas, por mais que a gente veja dificuldade, às vezes, de implementação dessas políticas públicas, eles sejam, sim, e a Resolução 230 do CNMP ajuda nessa compreensão desse ponto. Não são precários, têm status constitucional, status convencional, intercultural, e não estão apenas no Decreto 6040 de 2007. Ao contrário, eles estão previstos dentro desse sistema de povos e comunidades tradicionais e retiram o fundamento desse espaço. É importante que a gente tenha frisado, imagino que você que tenha chegado comigo até aqui, e torço para isso, esteja também com essa mesma compreensão. Pois bem, e assim a gente encerra. Eu agradeço mais uma vez a equipe do Saber Direito, agradeço por toda essa oportunidade, foi um prazer muito grande estar com vocês, me coloco à disposição e espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham conseguido absorver, tenham conseguido curtir, tanto quanto eu curti aqui a nossa discussão, nosso debate, a nossa reflexão. Muito obrigado e até uma próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.